Boa noite. Maranata. Deus seja louvado. Eita, Eduardo, muita emoção. Preparou tudo isso para mim, para nós. Faz 3 meses que eu me mudei para o Cearazinho. Eu e minha família, família Momaco. Lá nós estamos fazendo um trabalho que é para a honra e glória de Deus. E o irmão José perguntou onde tu estava andando. Para a honra e glória de Deus, eu estou na casa de Deus. E eu agradeço primeiramente a Deus e o irmão Eduardo, que lembrou de mim, viu, Eduardo? Não esqueçam de mim, irmão. Sou um servo de Deus que eu gosto de não só pregar no púlpito e sair daqui, não a saída para sempre. Que aqui é a minha casa, foi aqui que eu me batizei. E a gente tem uma história aqui. Uma história de adoração, uma história de dedicação junto com vocês, de continuar firme no Senhor. Aí no louvor vem a pessoa, o irmão Elias cantar. Aí eu chego aqui, eu vejo todos vocês, Vandes, Cristiane, Fábio, a Cleciane, a minha sobrinha linda, maravilhosa, todos são meus amigos. E fico muito emocionado. Aí, de frente com Joaquim e Tereza, irmã Isone, que me deram estudo bíblico, né, irmã Lete? O tempo bom, não foi? Aí há 3 meses eu volto o Elias cantando, o meu instrutor bíblico. A vida é essa, irmão. A vida é essa. Então, se alguém perguntar, né, Vantes, o irmão Hélio está lá no Cearazinho, e nós estamos fazendo um belo trabalho lá para a honra e glória de Deus, e estamos lá com Clube de Desbravadores. 20 meninos inscritos. 20 já, obrigado, irmão Misael. Não posso esquecer seu nome. 3 meses, não posso esquecer o nome de vocês. Queridos, a mensagem de hoje é a armadura de Deus. Eu pergunto para você, é só uma palavrinha básica. Hoje de manhã, o que foi que você fez de ideal para o Senhor assim que se levantou? O que você falou hoje com o Senhor? Qual foi a sua reação ao amanhecer? Agradeceu a Deus? Queridos, estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa vida. E o Senhor, hoje Ele vai falar conosco, que eu e você, ao amanhecer, Ele pede que o irmão Hélio e a igreja, ao se levantar, e a gente se levanta, a gente muitas vezes esquece de falar primeiramente com o autor da nossa vida. Muitas vezes a gente amanhece e não dá um bom dia, eu te amo, perdão, não é assim? Mas como você se enche e deixa a armadura de Deus, você se acorda e você vai ter um super-herói na sua vida. Eu vou ser um super-herói? Não, eu vou botar uma capa. Essa capa é que hoje eu vou prosseguir de manhã para o meu trabalho. Mas o Senhor vai falar nessa noite de um jovem que toda a vida ele se acordava de manhã, ele olhava o lírio, ele olhava as montanhas, ele olhava tudo aquilo que o Criador fez, e ele armava das suas armaduras espiritual, e ele ia para o campo, ele ia pastorear, e esse homem se chama Davi. Abra sua Bíblia, irmãos, em Samuel 17, e aqui vocês vão entender o que o Senhor quer falar. Dentro desse assunto aqui, a armadura de Deus, eu também completo o texto dizendo para esta igreja e para mim: seja você mesmo. Mas por que, irmão Hélio? Davi, ele foi ele mesmo e não quis imitar ninguém.
17:36. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36. Eu vou falar aqui alguma coisa de Golias também, mas vocês vão entender sobre qual é a armadura que o Deus de Israel quer que a gente use. Você, amigo também da internet, você vai entender em nome de Jesus como nós permanecermos firmes contra as artimanhas do inimigo. Amém? 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e da do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Amém, irmãos? Então disse o Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. Vou parar por aqui. Ei, irmão, Davi aqui ele relata, as pessoas viam um homem baixinho, ruivo e fazendo hora. Estão aí desafiando o exército do Deus vivo, o exército de Israel. E aquele garoto chega: não. Por que vai desafiar, Eduardo? O Deus de Israel. Por que vai desafiar este povo? Aqui se encontra, eu quero relatar, não é um Davi que lá na frente caiu, não. É um Davi que ele tinha um relacionamento com Deus. E ali, Davi chegou e falou aquelas palavras para o rei Saul, que Deus tinha usado ele, e ele vivia um relacionamento diário com Deus. E esse relacionamento era verdadeiramente um encontro que ele tinha com o Deus de Israel. E ali se encontra um gigante, mais ou menos 2,86, 2,90. E ali a Bíblia fala aqui que Saul deu as armaduras vantes para quem? Para Davi. Foi ou não foi? Só, querido, se o Vantes me der um sapato para mim 49, não é que ele calça, eu estou dando exemplo. Se eu calçar, isso aconteceu na firma que eu trabalho. Eu cheguei lá, irmão, para trabalhar, e lá não tinha bota, os EPI, e me deram uma quase 50, e eu saí sapateando e quase não exerci o trabalho direito. E o que eu quero dizer com isso, queridos? Isso é espiritual, Eduardo. No momento que Saul começou a vestir Davi, ei, irmão, Davi saiu bem? Davi saiu ele deu para ele sair para a peleja mesmo, firme e forte? Sabe por quê? Porque as armaduras não eram de Davi. Ei, o que o Senhor quer falar para você e para mim, para o irmão Hélio? Não use a armadura do seu irmão. Isso é espiritual. Ei, eu vou usar o método de Eduardo. Ei, eu vou usar o método de fulano. Não, o encontro que o Senhor chama para a igreja do Conceará, para você, amigo, nesta noite seja você mesmo. Davi foi usar a espada, Davi foi usar o capacete, Davi foi usar outras armaduras, e Davi viu: ei, Senhor, Saul, tira elas de mim, porque hoje o Senhor dos exércitos vai me usar com o meu verdadeiro encontro e relacionamento com Deus. Ei, se você for querer ser outra pessoa numa vida espiritual, irmã Tânia, Claudênis, demais irmãos, você não vai conseguir. E o Senhor nesta noite chama eu e você para pelejar contra o inimigo, mas cheio do poder do Espírito Santo. O Senhor chama o irmão Hélio para pelejar contra o inimigo, usando, Eduardo, as armaduras espirituais. As armaduras, irmãos, a qual o Senhor está chamando a igreja de hoje, o jovem de hoje, a geração de hoje, a ter um verdadeiro encontro, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. Golias não brincou de ser Golias. E ali Davi, cheio do poder, ele disse: meu Senhor, não. O que o Senhor tem preparado para este povo é uma vitória maior.
Esse circuncisão não vai de maneira alguma afrontar o povo de Israel. Ei, se você e eu, nesta noite, estamos ainda turbulentos, preocupados em Moliés, ei, o Senhor diz, ei, a vitória é do Senhor dos Exércitos. Ei, o qual Golias está querendo te derrotar nesta noite? Ei, mas irmão Hélio, não diga isso, irmão Zimeire, porque eu sou um servo de Deus. Eu já estou 18 anos na igreja. Ei, eu já estou 20 anos na igreja. Ei, não é o tempo de igreja. Ei, é um verdadeiro encontro com o Senhor. Ei, irmão, eu fico feliz que eu estava falando esse instante para o Eduardo, irmão Zimeire. Dizem que quanto mais velho é pior, né? Eu agradeço ao Senhor, irmão Vandes, que eu estou ficando numa idade bem já avançada, não, mas uma idade já para eu ter uma maturidade com Deus. E devido a esses eventos que estão acontecendo, irmãos, eu tomei uma grande decisão na minha vida de não perder mais tempo com coisas vãs neste mundo. Irmãos, Davi, ele caiu lá na frente, caiu, mas porque no momento que Davi, ele começou a se alimentar das coisas carnais. O Senhor chama nesta noite a igreja do Ceará, a igreja adventista mundial, a viver mais do que nunca uma vida de santidade, não sem exagero, mas sim uma vida, um verdadeiro encontro como Davi viveu um encontro. Pode vir Golias, pode vir a tempestade, o tempo está curto. Está aí os acontecimentos. Está você preparado para vencer o Golias? Está você preparado para amanhecer, botar aquela super capa? Ei, qual é a super capa que o irmão Hélio bota? Muitas vezes o irmão Hélio amanhecia, botava a super capa, lia um versículo e ia embora, mas não meditava verdadeiramente no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Ei, amigo, o Senhor fala para você nesta noite. Assim como Davi, Deus quer te usar a vencer todas as batalhas desta vida. Ei, irmão Mariano, não é só, é com Deus. É o Deus de Israel. No versículo 40. No versículo 40. Tomou Davi o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. 41. O filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro lá ia diante dele. Olhando, 42, o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Ei, não mexa não, viu? Não mexa com o ungido de Deus, não mexa com o povo de Deus, porque vai se dar mal. 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, irmãos? Ei, quem é você? Os irmãos de Davi estavam lá, o povo estava lá, o exército estava lá, mas Deus usou quem? Um homem simples e humilde, Davi. Deus quer usar a igreja com o Ceará, não importa o grande e pequeno, mas Senhor, nesta noite pede que eu e você, irmão, venhamos ter um verdadeiro relacionamento. Somos falhos, pecadores, mas devemos buscar o poder do Espírito Santo. Ei, o Senhor está falando essa noite que não precisa olhar para o passado não, porque o passado ficou para trás. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da vitória, hoje o Senhor quer dar a vitória, o amanhã pertence ao Senhor. Hoje nós estamos aqui vivos, irmãos, o amanhã pertence a Deus. O mais importante de todas as coisas da nossa vida é que eu e você precisamos estar preparados para a volta de Jesus.
Davi, ele não aceitou as pessoas terem afrontado. E Davi tinha 5 pedras. Pegou 5 pedras ali, vocês sabem da história. A gente pode continuar aqui até amanhã de manhã. Aí, Eduardo, eu curioso, né? 5 pedras, irmã Elzimeire. Por que essas 5 pedras? Aí eu fui pedir ajuda aos universitários adventistas. Aí o pastor Rodrigues, né, irmão Vantos, me deu a informação. Eu não liguei para ele, ele me deu a informação. Sabe por que aquelas 5 pedras? Aí eu peguei uma que eu trouxe do mar, que a gente foi passeio, aí eu fiquei analisando, ia trazer até ela. E o pastor mostrando, viu? Até nisso Deus trabalha, irmãos. Uma pedra bastante bem pesadinha. Só que eram quantas pedras, Eduardo? 5. E o pastor Rodrigo, por que 5 pedras? As informações é porque Davi, irmãos, ele tinha um verdadeiro encontro com Deus e ele ouviu a voz de Deus. Não pega só uma pedra não. Ah, mas pegou uma pedra, se errar não vai ganhar. Não, ele pegou 5, porque embora ele pegasse um, ele ia acertar o gigante, porque quem estava era o Deus de Israel. Ele pegou 5, porque Golias tinha 4 irmãos gigantes também. Eita, Eduardo. Hein? Aí 5, porque se viesse os 4, ia cair 4 gigantes por terra, irmão. Ei, pode vir 5 gigantes, pode vir, irmão Mariano, 10 gigantes, o Senhor é contigo. Virá tamanha tempestade sobre a igreja do Senhor. O povo do Senhor está preparado. O povo de Deus precisa hoje viver um verdadeiro encontro com o Senhor, porque o tempo está próximo e gigantes virão nos atentar. Gigantes virão tirar a gente do foco da missão. Gigantes virão tirar a gente, irmãos, de uma meditação. O gigante, irmãos, que é chamado, que acha aparentemente que ganha, que é o inimigo, ele não tem poder para o servo de Deus que se ajoelha às madrugadas. Ei, não brinque com o servo de Deus, como ele se acorda à madrugada e ele bota as armaduras, Eduardo, do Senhor. As armaduras da salvação. A Bíblia Sagrada. Fé, a oração, jejum, consagração, renúncia, perdão. Ei, perdão, minha esposa. Perdão, irmão Eduardo. Perdão, Fábio. Ei, o Senhor quer servo de Deus que renuncia o seu eu. O Senhor quer você, amigo do YouTube, que você tenha esse verdadeiro encontro. Ei, o mundo está aí chorando, irmãos. O mundo está aí idolatrando, irmãos. O mundo está indo de mal a pior. E a igreja, nós como igreja, irmãos, temos que estar numa posição de sempre dizer sim para Jesus e não para o mundo. Hoje nós temos que ter cautela do que nós estamos falando. Mas, irmãos, em nome de Jesus, ninguém vai calar esta igreja que prega a palavra do Senhor. Estava hoje, irmãos, meus 10 meninozinhos, 10 crianças, irmão, é muito complicado. Estão trabalhando com aquela paciência. Eu, Igor, Marcos, a nossa equipe, a diretoria. Meninos, irmãos, que vêm de um lar muito turbulado. E naquele momento que nós sentamos para fazer meditação, que eu estou como capelão, e a turma não tem jeito, né? Na hora da escolha, irmão Hélio, diretor missionário. Mas eu aceitei. Aceitei. Eu amo essa missão. E ali eu olhando para eles, dizendo assim: olha, gente, nós vivemos num tempo difícil. Eu pergunto para vocês: vocês sabem o que é fruto do Espírito? Vocês sabem o que é a obra da carne? Não. Aí eu fui explicar. E ali eu fiz uma pergunta para eles. Hoje de manhã, vocês agradeceram a Deus pelo fôlego de vida, mas tio, o que é fôlego de vida? São pessoas que estão aí, irmão, desorientadas no mundo. Eles não sabem o que é e nós estamos ensinando. Eles ficaram olhando. E eu disse: hoje pela manhã vocês disseram eu te amo para a mãe de vocês. Ei, olha aqui para os meus olhos. O pai de vocês disseram eu te amo? Não, tio. O que tem a ver isso aqui que eu vou falar? Tem. Eu já preguei sobre isso aqui uma vez. E eu não estou aqui, irmão, de maneira alguma recusando isso, não. Eu falei com Deus. Isso aqui está tirando muitos cristãos da presença de Deus.
O gigante está vencendo. Por que eu estou falando isso, Eduardo? Porque eu pedi a Deus. E eu estou lutando e dizendo: Deus de Israel, não deixe que a internet, não deixe, Senhor, que isso tire o irmão Hélio, tire o jovem da igreja, tire os irmãos da igreja da presença do Senhor. Infelizmente, muitas vezes está tirando o mundo inteiro. O mundo inteiro, irmão, está se dedicando a YouTube, a internet. Não é proibido, mas às vezes o irmão Hélio deixa de pregar e o gigante vem e às vezes dá uma rasteira, irmãos. Saber de bom uso para a honra e a glória de Deus. Faz uma pergunta sobre o gigante Golias, que eu não sei nem que altura é. Faz uma pergunta como era a vida de Davi e não sabe. As profecias, Eduardo, muitas vezes estão sendo esquecidas pelo povo cristão. Mas, querido, nesta noite o Senhor chama esta igreja para uma grande missão de viver uma vida de santificação, de viver uma vida de renúncia. No momento que eu fui escolhido novamente para assumir essa missão, Mantânia, eu quis recusar, Eduardo. Ei, vou dizer nesta noite para você, não é uma função que te vai fazer importante dentro da igreja, viu, Giovanni? Sabe o que é, irmão Giovanni? É um verdadeiro encontro com Deus. Tem membros aqui, Eduardo, que eles não têm cargo. É importante o cargo dentro da igreja, não é verdade? Davi não tinha cargo, né, irmã Tânia? O que foi que aconteceu com Davi? Deus usou Davi, Wanderson. Deus vai te usar, Wanderson. Deus vai usar Eloá, com o sorriso que ela tem, com a alegria que essa criança tem, com a paz que essa criança tem. Por que eu digo isso? Porque eu convivo com essa família, e como eu chego perto dessa criança que Deus nos deu, e deu esses pais maravilhosos avós, a gente sente paz, irmão. É isso que o Senhor chama. Onde Davi chegava, ele com a harpa, ele tocava e tinha paz o rei. Eu fico feliz nessa noite, porque eu tenho paz, eu tenho alegria. Qual é o gigante que você está vencendo? Queridos, das maiores funções que um servo de Deus tem é como ele sobe aqui no púlpito. Oremos pelos anciãos do Conde do Ceará. Oremos por todos os líderes e pastores. Que esses homens de Deus, eles estão na frente, irmãos. Quantas vezes, né, Eduardo? O pastor Almir, foi? Saiu no tempo da pandemia, eu e você e alguns anciãos, arriscando a nossa vida, irmão. Por que eu estou falando isso nesta noite? Porque Davi, ele foi dos maiores pastores que já teve. Porque Davi, ele dava a vida pelo pastor. Oremos todos. Vamos todos dar as mãos, irmã Nelly. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, Eduardo. E até aqui nós somos mais do que vencedores. O céu nos espera, irmão Eduardo, irmã Claudênis, irmã Isônia. O céu nos espera, irmãos. Você deseja nesta noite almejar o céu? Eu desejo. Que Deus nos use. E esse ministério é para todos, irmãos. Todos, esse ministério. E eu creio que num grande dia vai voltar e o irmão Giovanni vai ganhar, juntamente com sua família, muitas almas para Cristo. Olha aqui, irmãos, que lindeza aqui, ó. Davi usou tudo isso aqui, irmãos, ó. A armadura de Deus. Ele usou a espada, que é a palavra de Deus, capacete, tudo é espiritual que Davi usou, irmão. É espiritual, né, irmão Eduardo? Capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé. Tudo isso o cristão precisa. Ei, use tudo isso que você chegará ao céu. Mas é somente pelos méritos de Cristo, somente pela graça do Senhor. E hoje termino esse sermão feliz, cheio de paz, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Queridos, naquela época eu fui. Eu estou com saudade ainda dessa igreja. Eu amo essa igreja. Ela mora no meu coração. Agora dessa vez está dando certo.
porque eu e minha família estamos juntos. Está o Igor lá, está o Diego, eu, a Claudene, estamos felizes. Mas não sei, eu não posso prometer. Mas se eu não voltar para cá, em breve nós vamos estar no céu, né, irmão Vantes? E a nossa amizade permanece em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, essa é a nossa oração. Eu gostaria de chamar o irmão Eliezer agora para finalizar essa programação, esse culto dessa noite, em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo, ele não vai deixar de apelar hoje. Eu gostaria de, o Espírito Santo, quem sou eu? Apelar para a igreja com o Ceará nesta noite. O ano ainda não acabou. E enquanto eu estiver com vida, dentro do meu coração vai sair isso que o Senhor me deu. Missão. Eu amo missão. Eu amo pregar o evangelho. Eu amo falar de Jesus. Então o Espírito Santo está clamando que para você nessa noite, que não deixe de pregar. Quem deseja, irmãos, seguir essa missão missionária aqui nessa igreja, diga amém. Passei muito tempo nessa área que eu amo e vou continuar, mas está aqui. Esse jovem, irmão, ele é falho, pecador igual a nós. Por que eu sei que ele vai ser o diretor missionário? Porque eu acompanho essa igreja. Eu amo ela e eu pertenço a ela. Giovanni coordenando o pequeno grupo e assim, Vladimir, né? Então, queridos, vamos dar as mãos. Vamos pregar esse evangelho, porque não dá mais para ficar nesse mundo. E cada vez que você sair para pregar e falar do amor de Cristo, você está adiantando a volta de Jesus. E eu prometo, em nome de Jesus, que eu não abandonei aqui e nunca vou abandonar. A igreja do Conjunto Ceará, irmãos, ela tem grande importância, irmão Alzimere. A gente liga para os irmãos vão imediatamente lá para o Cearazinho. E eu disse para o irmão Marcos, na hora que a igreja do Ceará precisar, eu estou à disposição, e o irmão Marcos e família também. Vai ter um projeto de missão aqui, eu sei que vai ter, e vai ser para a honra e glória de Deus, e muitas almas vão ser ganhas, e se eu não estiver ocupado lá, eu disse para ele, eu venho sim, eis-me aqui, vou estar aqui com vocês, porque a igreja adventista é uma igreja mundial, não é uma igreja lá do Cearazinho, ou igreja, não, ela é uma igreja mundial e unida. Então, o apelo do Espírito Santo é, saia nessa noite aqui, dentro do teu coração, ei, eu vou servir, não é o irmão Eduardo, não é o Giovanni não, eu vou servir, é o Deus de Israel, o Deus que não perde batalha, e eu vou ser usado para falar para um ateu, uma pessoa de banda, não importa, mas eu sei que o Senhor vai falar, e você vai vir aqui, para a honra e glória de Deus, aqui nessa frente, e ver a pessoa se batizar, porque eu creio. Você crê? Diga amém. Vamos orar em nome de Jesus. Querido amado Deus Pai Celestial, queremos, ó Deus, nesta noite te agradecer pelo fôlego de vida. Queremos, ó Deus, interceder, orar e clamar pelas famílias que estão enlutadas pelaquela queda de avião. Nós não podemos julgar quem foi salvo, só cabe a Ti, Senhor. Mas caíram, perderam a sua vida. E nós, como cristãos, Senhor, não precisamos mais ficar estacionados, não precisamos mais ficar calados. Precisamos, Senhor, todos os dias pedir essa armadura e se enchermos do poder do Espírito Santo e falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Falar para este mundo que há dois caminhos, vida eterna ou perdição. Ajuda-nos, Senhor, mas primeiramente cuida do nosso lar, cuida da nossa família. Não deixe, Senhor, que o inimigo venha querer destruir, porque, Senhor, como nós estamos armados com as armaduras, há um bloqueio, e o inimigo, ele pode tocar na nossa carne, mas ele não toca na nossa vida eterna, porque essa coroa, essa vida eterna, ela já foi dada, ela já está garantida, mas nós devemos fazer a nossa parte de segurar, e levantar essa bandeira sangrentada de Cristo, e dizer a este mundo que há solução para aqueles que não têm solução. Há solução para aqueles que botam no Facebook, para aqueles que botam no Instagram. Luta eterno. Não existe luta eterno para aqueles que são cristãos. Existe vida eterna. E essa vida eterna, ela cai sobre a igreja do Conjunto Ceará, sobre a igreja mundial. Avante, igreja, avante!
que Jesus está voltando. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, as nossas falhas. Queremos, Senhor, te pedir que nós venhamos renunciar ao nosso eu, esvazia o nosso eu, esvazia a nossa mente das coisas do mundo e nos enche a nossa mente, o nosso coração da tua palavra, de oração, de jejum, renúncia e de amor ao próximo. Obrigado por tudo. Leva-nos em paz.